estamos aqui mais uma vez. Hoje é dia 16 de abril de 2021 e de sexta-feira, como de costume, né? Uma vez ao mês nós nos reuníamos. Ainda não podemos nos reunir devido à pandemia, mas eu creio que vai passar, né? O Senhor tem cuidado de cada uma de nós. Logo, logo a gente vai poder estarmos juntas novamente, né? Com o corpo de Cristo reunido. Mas, enquanto não podemos, nós podemos sim aproveitar aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Como recurso para poder usar e glorificar o nome dele. Então, é com esse intuito que eu venho aqui nessa manhã. E espero que o Senhor fale ao seu coração, como Ele tem falado ao meu, né? Você tá vendo que eu tô com um colarzinho aqui todo especial? Esse é o colarzinho, esse desenho é o nosso desenho das mulheres sábias, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas eu também ilustrei ele aqui na minha Bíblia, mostrando, né, a nossa responsabilidade. O que ela está abraçando aqui? Está abraçando uma casinha, né? O Senhor, Ele deixou essa incumbência para nós, lá em Provérbios 14:1, que diz, vou usar a minha versão NVI, tá bom? A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Esse versículo é algo que deve estar no nosso coração, né? Assim como esse colarzinho está bem aqui próximo, de pensar que como mulheres, né, a gente tem essa incumbência de edificar o nosso lar. E eu creio de uma forma assim, com propriedade, eu digo, a forma de nós edificarmos o nosso lar é dependendo do nosso Deus, dependendo da palavra dele, que vem e nos transforma. Amém? Então fica aí o desafio para nós, como mulheres. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Eu não me apresentei porque esse vídeo vai ficar no YouTube, às vezes você não me conhece. Meu nome é Gislaine. Estou aqui em Barreto servindo a Deus juntamente com meu esposo, pastor Dorian. Espero poder ser uma bênção para você nesse dia. Amém? Vou estar orando e nós vamos estar então buscando a palavra de Deus juntas essa manhã. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, obrigada, Paizinho, por estarmos aqui mais uma vez, por termos, ó Deus, esse privilégio de poder abrir a Tua palavra e poder se alimentar dela, meu Deus, a cada dia, Pai. Confiamos mais uma vez, ó Deus, na iluminação do Teu Santo Espírito, que nos ajuda, Pai, a compreendê-la, nos ajuda, Senhor, a aplicá-la nas nossas vidas. Paizinho, assim como o Senhor tem me abençoado com esse tempo de devocional, que o Senhor também possa abençoar a cada irmãzinha da nossa igreja e daquelas que não são também, mas que estarão ouvindo também essa meditação nessa manhã. Te peço que o Senhor me ajude, ó Deus, que eu possa diminuir, ó Deus, e que o Senhor cresça, Pai, na minha vida a cada dia. Te agradeço, ó Deus, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém, ó Deus. Então vamos lá. Bom, para quem vai pegar somente esse vídeo e não viu o outro, eu quero fazer esse desafio, tá bom? Você pode entrar lá no YouTube depois e tá assistindo o outro vídeo também. Como vocês sabem, eu tenho feito uma caminhada pelos evangelhos, né? E essa caminhada, ela é bem demorada. Eu não quero me apressar também, porque ela é muito rica, é muito preciosa. E através desses livros de J.C. Ryle, Meditações no Evangelho de Lucas,
Eu já passei por Mateus, passei por Marcos e agora estou em Lucas. Amadas, como que esses livros têm, assim, sido tão bênção na minha vida. E é por isso que eu quero também poder compartilhar essa bênção com vocês. Às vezes você pode falar, mas ela usa um livro para fazer o devocional. Amadas, eu paro para pensar, olha só, Riley, ele viveu de 1816 ao ano 1900. Fico imaginando o chamado que esses homens tinham para o estudo da palavra. Eu conheci, né, meu professor de seminário, não vou nem citar o nome, um homem muito devoto, né? E a gente sabe que ele gastava muito, muito tempo no estudo da palavra. E tendo os outros afazeres do dia a dia, como família, ministério, mas ainda assim conseguindo se dedicar de uma forma tão profunda. E eu fico imaginando esses homens também do passado que fizeram o mesmo. Eles dedicavam às vezes 8, 14 horas no estudo da palavra de Deus diariamente. Eu fico assim, Senhor, que bênção, né? Então, como não usar, né, esse tipo de livro para nos ajudar no crescimento espiritual? Sempre lembrando, é claro, que a palavra de Deus ela vai ser absoluta, né? Ela é suprema, ela está acima de todo e qualquer outro livro. Mas sim, os livros nos ajudam, né, nessa caminhada. E eu quero, assim, desafiar você, né? Se você tem oportunidade de comprar, né, esse tipo de livro, olha, vai ser um ótimo investimento para a sua vida espiritual. Amém? Então vamos lá? Lucas 1. Vamos abrir então a nossa Bíblia. Vamos lá. Lucas 1. Nós vamos estar vendo hoje do verso 26 ao 38. E eu vou estar lendo para vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui o subtítulo, né, que não é inspirado, ele diz assim: o nascimento de Jesus é predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Mais um. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. É precioso, né? Você vai falar, nossa, Gislaine, você vai falar de novo sobre o nascimento de Jesus? A gente estudou um pouquinho com as mulheres sábias quando a gente estava no início de Mateus, eu me lembro disso, né?
Mas, amadas, a palavra de Deus ela é viva e todos os dias ela nos traz novos ensinamentos. E é isso que tem acontecido comigo. Então, primeira coisa que a gente vai destacar hoje, olha só como que Deus age na nossa vida, né? Eu falei que esse aqui é um estudo devocional meu. Então, no dia que eu estava fazendo esse estudo, foi muito engraçado, porque eu e meu esposo, a gente estava assistindo alguns vídeos falando sobre casamento. Não tem nada a ver esse texto, né? Calma, eu vou explicar. Mas foi legal porque o preletor que estava falando sobre casamento, ele estava falando sobre os papéis, né, de cada um na vida conjugal. O papel do esposo, o papel da esposa, né, as suas responsabilidades. E ele fez, né, essa analogia com a própria Trindade, né? A Trindade é o quê? É um único Deus, mas que se manifestou de formas diferentes. Cada um na Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um exerce um papel, uma função. E ele fazia então essa analogia, né, com o casamento. E foi muito assim gostoso, porque ele falando sobre a Trindade, isso ficou gravado na minha mente. E aí parecia que todo o texto que eu ia ler nas escrituras, nossa, eu começava a ler, nossa, a Trindade. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olhava outro texto, porque às vezes a gente assim tá acostumada, é Gênesis 1:26, que é uma evidência da Trindade. Aí eu perguntei pro meu esposo, né, amor, quando vem a Trindade, qual o texto bíblico que vem na sua mente, né? Aí ele falou, o batismo de Jesus. Realmente é um texto bem evidente, né? Mas, gente, fazendo o meu devocional, eu também consegui enxergar aqui algumas coisas que eu não sei se você conseguiu. Então, primeiro, vamos aqui falar. Quando falamos em Trindade, nós não cremos em três deuses, isso tem que ficar muito claro. Nós cremos em um único Deus, em total unidade, mas que mostrou a sua diversidade de papéis, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, cada um na sua função, mas eles são um, porque é total unidade entre eles. E aí eu fui discorrendo, né, os versículos e olha só, a gente vai ver aqui em versículos tão comuns que a gente não usaria para, talvez, nossa, tô vendo a Trindade aqui nesse texto, mas ele tá, porque a palavra de Deus ela é assim, né? Ela concorda com um texto, com outro, ela não entra em discordância, ela não contém erros, né? E ela revela o nosso Deus de capa a capa. Então, no verso 26, vamos ver se a gente acha alguém aqui da Trindade revelada? Vamos lá, no 26, olha só, diz assim, que Deus enviou o anjo Gabriel. Então, a gente vê aqui Deus Pai, né? Olha só, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Então a gente vê aqui que Deus Pai agindo. Ele estava o quê? Enviando o anjo para dar a grande notícia do nascimento do nosso Senhor. Aí no verso 28, novamente a gente vê outra citação. Vamos lá. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Um versículo tão simples, né? E a gente vê aqui o Deus Pai revelado novamente. No verso 30, nós vemos novamente, olha só. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Mais uma vez, a gente vê aqui o papel de Deus Pai presenteando, né, a vida de Maria. No verso 31, nós vemos novamente, olha só, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. A citação
perfeita e maravilhosa, da vinda de quem? De Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. No verso 35, vamos lá. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, aqui a gente vai ver duas coisas, né? O papel agora do Deus Espírito Santo, que faria então o quê? O grande milagre da encarnação. Então, ele diz que o Espírito Santo virá sobre você. E depois ele cita novamente, na parte B, Deus Filho. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela é preciosa, né? Talvez a gente vai passando pelos textos e às vezes não deparamos, né, com essas preciosidades. Mas aqui também a gente pode ver a Trindade revelada. E é tão engraçado, muito assim, principalmente eu creio, nós que somos batistas reformados, às vezes a gente tem até medo de falar sobre o papel do Espírito Santo, devido a tantas controvérsias que existem em relação a isso, né? Mas, gente, o Espírito Santo, ele também é Deus. E o papel que a gente quer, assim, ressaltar aqui hoje, o papel dele na encarnação, a ação dele na encarnação do Filho de Deus, ela foi o quê? Maravilhosa. Por quê? Um único Deus cooperando em total unidade, cada um na sua função. E muitas vezes, por medo, a gente menospreza, né, o poder do Espírito Santo. Mas, gente, ele também é Deus. E olha aqui o papel importantíssimo que ele desempenha, né? Não só na encarnação do Filho de Deus, não só o Verbo se fazendo carne, mas ele é aquele que está aqui hoje, habitando, né, no nosso coração e fazendo toda essa obra magnífica de santificação. Então, o Espírito Santo, amada, ele também é Deus. E nós não devemos menosprezá-lo por causa disso, né? Então, olha, aí a gente vê que no papel da redenção, né, ou seja, Deus resgatando o pecador, a gente encontra um papel importantíssimo de quem? Do Espírito Santo. Vamos abrir lá em Hebreus? Vamos lá. Ui, eu marquei aqui na minha Bíblia, deixa eu ver se eu consigo abrir certinho. Isso. Vamos lá. Hebreus, a gente vai ler vários versículos, tá bom? Em relação a isso. Para a gente encontrar, então, a obra especial do Espírito Santo. Ele sendo Deus, não devemos menosprezá-lo. Às vezes existem tantas controvérsias em relação a isso, mas ele é Deus e devemos dar a ele a posição devida também. Então, olha só, Hebreus 9,14 diz assim, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Então, novamente, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Percebe? A ação aqui no sacrifício de Cristo, o que ele fez? Ele se ofereceu, né? O sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno. Vamos ver outro versículo. Aqui falando o quê? Da morte, né? Que ele se ofereceu pelo Espírito, o sangue de Cristo, né? E aí, lá em 1 Pedro, vamos lá. 1 Pedro 3,18, a gente tem passado bastante por 1 Pedro, estamos estudando essa carta na escola dominical, tem sido bênção. Olha só, 3,18, pois também
Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Né? Então, olha a obra magnífica na ressurreição agora, né? O poder do Espírito Santo na ressurreição. E agora vamos num texto muito precioso também, que está lá em João. João, eu vou ler do 16 para o 17. 14. Peraí, aqui. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então, mais uma vez aqui, Jesus ele ia voltar para o Pai, mas ele ia deixar quem? Outro conselheiro, que é o quê? O Espírito da verdade. Novamente, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo viria e estaria então sobre nós. Magnífico, né? A gente poder olhar e ver a Trindade revelada em toda a Escritura. Então a gente pode dizer assim: a obra de cada uma das três pessoas da Trindade, ela é total e igualmente necessária à salvação de cada alma redimida. Então a gente vê assim os papéis certinho: a eleição por Deus Pai, o sangue de Deus Filho e a santificação por Deus Espírito. Então, essa é uma base do cristianismo que a gente não pode anular, né? Cremos em um único Deus, distinto em seus papéis, em suas funções. A eleição por Deus Pai, o sangue de Deus Filho e a santificação por Deus Espírito. Então, essa é a base do nosso cristianismo, né? Mas vamos voltar para o texto, né? O texto ele tem várias coisas para a gente poder destacar. E olha só, aqui a gente vê o nascimento de Jesus é predito. Já vimos a Trindade revelada nesse texto, mas vamos falar sobre esse advento, sobre esse aparecimento, sobre a chegada do Messias. Vocês percebem? Vamos aqui imaginar você sendo escolhida para ser a mãe de Cristo. E imagina você, como que você se prepararia, né, para isso? Gente, nos dias que nós vivemos seria com muita pompa, não seria? Você iria falar para todo mundo, você ia querer ter um quartinho maravilhoso para Jesus, você ia querer dar assim o melhor para ele, né? Mas será que era isso que Deus tinha proposto em seu coração? A gente vê por toda a Escritura que não. Esse advento, esse aparecimento ou chegada do Messias, desde sua concepção e nascimento, ele já era um advento de humilhação. A gente vai ver isso. Então, vamos aqui primeiro pensar na pessoa escolhida. Quem que você escolheria hoje para ser a mãe de Jesus? Nossa, eu até quis citar alguns nomes, mas acho que é melhor não. Mas às vezes a gente faz isso, né? Talvez não seria um nome que estaria no anonimato, mas você talvez escolheria um nome famoso, que fosse conhecido, né, por todo mundo e por aí afora. Mas, gente, a mulher que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus, ela ocupava uma posição social de pompa, de riqueza? Não, mas uma posição social humilde. A gente vê isso quando ela foi com José ao templo
para fazer o sacrifício, para fazer a apresentação, purificação ali de Jesus, o que eles apresentam? Apresentam como, deixa eu ver, eles apresentam, a minha campainha tocou e eu perdi o raciocínio. Eles apresentam rolinha, pombinha para fazer o sacrifício, mostrando que eles eram pessoas de poucos recursos, né? Outras pessoas iam pegar um cordeiro, um carneiro para fazer o sacrifício, mas eles não. Então a gente vê que Maria e José eram numa posição humilde, né? Aí você pensa, então tá, pessoa humilde. Mas e a residência? Aonde que você escolheria? Em que lugar desse planeta, né? Você olharia ali no mapa, iria escolher a mulher que morasse em determinado lugar. Deus poderia ter escolhido uma mulher que morasse, na época, em Jerusalém, já capital, né? O templo, toda aquela pompa, né? Mas não, ele escolheu uma mulher de posição social humilde e ela não morava em Jerusalém, ela morava em Nazaré, um vilarejo pequenininho, não conhecido, não era capital, não era nada, né? Aí vamos pensar nos parentes dessa mulher. Já que ela vai ser a mãe de Jesus, puxa vida, eu quero, vamos então pegar uma mulher, deixa eu ver, uma filha de um pastor, uma filha de um escriba. Não. Ela poderia, né, ter sido a filha de um escriba poderoso, mas não, nada disso. Deus, ele escolheu simplesmente uma moça pobre, né? Essa foi a escolha do nosso Deus. Então, a tendência dos nossos dias, ou seja, de curvarem-se as pessoas diante dos ricos, diante dos poderosos, diante daqueles que têm dinheiro, ela deve ser resistida, porque muitas vezes o problema não é ser rico, mas o problema é o que? A gente coloca o coração na riqueza, e aí sim acaba sendo um grande problema, né? E aí então o Senhor, ele nos dá uma lição. O que ele diz? Sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Está lá em 2 Coríntios 8:9. Então, Deus, ele não escolheu nada desse mundo, nem riqueza, nem a pompa de uma posição social elevada. Não. Ele escolheu simplesmente o quê? Se esvaziar, porque Jesus era rico lá no céu. Ele tinha a glória dos anjos com ele, mas ele abriu mão disso e ele se fez pobre por amor de mim e por amor de você. Então, assim, são preciosidades, né? Que a gente encontra na palavra de Deus e que nos ensina. Então, devemos tomar muito cuidado em relação a essa pomposidade. Devemos resistir e seguir os passos do nosso mestre. Sendo rico, ele se fez pobre, por amor de nós, 2 Coríntios 8:9. E agora a gente vai ver aqui o nosso último destaque. O grande privilégio da Virgem Maria. Talvez assim, nossa, você vai falar Virgem Maria. Amadas, nós não podemos ter medo de falar, né, sobre a vida de Maria. Não é porque se levantou tantas controvérsias em relação à vida dela que a gente deve ter medo. Aquilo que a Escritura diz, ela diz e é um fato. Nada vai mudar isso, né? Então aqui no verso 28 é lindo, né? A gente vê assim, o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Gente, que gostoso! O Senhor havia escolhido ela. Olha, essa palavra, alegre-se, agraciada.
muita graça, muito favor a ela, né? Então, olha só, mesmo que a gente tenha controvérsias, né? E a gente deve então deixar assim algumas coisas bem claras aqui. Primeiro, nós não cremos que Maria foi concebida sem pecado, de forma alguma. Deus ele traçou uma linha e colocou todos abaixo dessa linha. Ele diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Maria, ela precisava desse Salvador tanto quanto eu preciso, né? Então, nós não cremos que ela foi concebida sem pecado. Não cremos também que ela deve ser adorada. Não, ela somente foi um instrumento nas mãos do Senhor, no qual ele usou para a glória dele, né? Não cremos que devemos orar a ela como mediadora. Não, nós não cremos, né? Nós cremos simplesmente que Maria foi uma mulher comum, usada por um Deus muito grande e poderoso, né? Então, essas declarações, né, que não cremos que Maria foi concebida sem pecado, não cremos que ela deve ser adorada, não cremos que devemos orar a ela como mediadora. Eu não vou entrar nesses pontos detalhadamente, porque não é o meu alvo. Mas, mesmo assim, a gente não deve ter medo, né, de dizer que ela recebeu tamanha honra. Ela recebeu essa honra por ser a mãe de Jesus, né? Então a gente pode dizer assim: por uma mulher no princípio, o pecado e a morte entraram no mundo. Você vai falar, Gi, não foi por Adão? Sim, mas quem pecou primeiro foi Eva. A responsabilidade simplesmente foi colocada em Adão porque Deus havia dado a ordem para Adão e não para Eva. Então, olha só, por uma mulher no princípio, o pecado e a morte entraram no mundo. Pela concepção de uma mulher, a vida e a imortalidade vieram à luz quando Jesus nasceu. Olha que obra magnífica! É como se fosse assim, a mulher e a sua redenção, né? Muito gostoso de ver. Então, Eva pecou? Sim. Entrou o pecado no mundo? Sim. Mas Deus também usou, né, uma mulher para receber o Filho de Deus e trazer então o quê? A vida e a imortalidade. Aquele que crê, né? E o outro ponto que a gente vê também, a prontidão de Maria, a vontade revelada de Deus para com ela. E isso para mim, assim, foi o ponto alto desse meu devocional. Eu acho que essa parte é a parte, assim, que mais tocou o meu coração, né? Ela fala assim, olha só, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amadas, essas palavras elas são bem profundas, né? Maria, ela era virgem, ela ainda não estava casada, ela estava prometida em casamento e ela ficaria grávida do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo a cobriria ela e ela ia conceber. Gente, tudo isso para ela era muito desconhecido e misterioso demais, né? Ela não imaginava que somente a longo prazo isso traria uma grande honra, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós estamos lendo o nascimento de Jesus e estamos dando honra a ela por ter sido usada por Deus para isso, né? Mas no presente, resultava em problemas, um risco enorme para sua reputação e também uma grande prova para sua fé. Ela simplesmente falou: aqui está a serva do Senhor. Eu olho para minha própria vida. Será que eu e você teríamos esse espírito de fé que Maria teve? Ela era jovem, desposada em casamento, ela era virgem
viria esse grande acontecimento na vida dela, o que as pessoas poderiam pensar sobre a vida dela, né? Mas não, ela não se preocupou com essas coisas. Ela simplesmente se colocou à disposição do Senhor. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aí então eu fiquei pensando, Maria aqui, ela estava pronta para ser usada por Deus. Será que eu e você, nós estamos prontas para o quê? Ir onde quer que seja? Será que estamos prontas? Maria, ela teve aqui vários altos e baixos, né, nessa caminhada, porque ela engravidou, né, olha só, teve que viajar grávida, né, para fazer lá o recenseamento, não tinha lugar para esse bebê. Gente, comece a pensar, depois que o bebê nasceu, fugir para o Egito, olha que coisas, assim, difíceis que José e Maria passaram. Mas eles não colocaram objeções, simplesmente pela fé. Eles estavam prontos a ir onde quer que seja, a fazer o que quer que seja. Maria, ela pôde caminhar, ver, né, o crescimento de Jesus, ele crescendo em graça, sabedoria, estatura, guardando aquelas coisas no coração. Lá nas bodas, ela estava presente, ela estava vendo, né? Maria não estava preocupada com aquilo que as pessoas poderiam falar sobre ela. Então ela estava pronta para ir aonde quer que fosse, a fazer o que quer que seja e ser quem quer que seja. Maria, ela teve o seu momento de glória, de poder ali no seu ventre, carregar o Filho de Deus, concebê-lo, cuidar dele. Mas ela, como a mãe de Jesus, ela também teve os momentos difíceis de ver ele também sendo crucificado, né? E poder confiar ali que Deus sabia o que estava fazendo. Uma espada traspassando sua alma, né? A dor de uma mãe vendo seu filho perfeito, sem pecado, ser ali crucificado. Então, é um exemplo digno, né, amadas, de ser imitado. Então, não nos importando com as inconveniências do presente, desde que estejamos certos da vontade de Deus, vendo claramente o caminho a seguir. Amadas, o caminho que Deus havia proposto para Maria era este, né? De ser ali a mãe de Jesus. Teve momentos de bonança, mas teve momentos difíceis também. Será que eu e você, a gente está disposta, né, a percorrer essa mesma caminhada que Maria percorreu? É uma grande lição, amadas, para a nossa vida. Então guarde isso no seu coração, medite, né? Esses versículos, essas passagens que fala, né? A gente não deve ter medo, porque as pessoas creem nela de forma errada, né? Nós não devemos tentar anular o que a Escritura deixou. Então, assim, eu vejo que esses pontos é um grande ensinamento para a nossa vida. Talvez aqui Maria foi chamada para ser a mãe de Jesus, mas nós também somos chamadas para ser mães. Ela era a esposa de José, nós também somos chamadas para ser esposa. E aí, como é que a gente vai andar então nessa caminhada? Estamos prontas a ser como ela, a ir aonde quer que seja, a fazer o que quer que seja e ser quem quer que seja? Então era esse desafio que eu queria deixar no seu coração. Isso tem falado muito comigo, Deus tem usado essa palavra. Então eu espero que assim como eu fui abençoada, você seja abençoada também. Amém, amadas? Vamos agradecer por esse tempo e louvá-lo, porque Ele é bom, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Vamos orar?
Bondoso Deus, obrigada, Pai, pela sua palavra. Deus, apesar de tantas coisas erradas que a gente vê no nosso dia a dia em relação a Maria, Pai, nós temos a verdade em nossas mãos, ó Deus. E ela sim, ela foi usada pelo Senhor, ela percorreu aquilo que o Senhor havia proposto para ela. Ela foi, ó Deus, nos lugares que o Senhor queria, ela foi a mãe de Jesus como o Senhor queria, ó Deus, e ela não se preocupou, Pai, com a reputação dela naqueles dias. Ela simplesmente se colocou à disposição do Senhor. Pai, me ajuda a ser assim, Pai, tomar essa atitude de fé, Pai, e me colocar diante do Senhor à sua disposição também. Deus, obrigada. Como que a tua palavra ela é rica, meu Deus. Pai, eu também te agradeço pela obra magnífica do teu Santo Espírito nas nossas vidas, Pai. Como é gostoso de abrir as Escrituras e ver aqui a Trindade também revelada. Te louvo, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Deus Pai que me elegeu, nos elegeu, o Deus Filho que deu o teu sangue precioso por nós e o Deus Espírito Santo que trabalha de uma forma tão linda na nossa vida cristã, nesse processo de santificação. Oh Deus, continua, Pai, fazendo a tua obra nas nossas vidas. Te louvo por esse tempo, Pai. Abençoa cada irmãzinha, cada mulher que irá assistir esse vídeo. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, amadas? Se Deus assim permitir, nós estaremos novamente juntas o mês que vem. Amém? Que Deus abençoe e um abraço para cada uma. Tchau, tchau.